Olá, pessoal. Bem, nessa questão, nós temos que analisar o circuito em duas situações. Na situação 1, o reostato é conectado no ponto 1 e sua resistência vale 0. Na situação 2, o reostato é conectado no ponto 2 e a sua resistência vale R. Vamos analisar as duas situações. Na situação 1, o circuito será desenhado da seguinte maneira. A bateria está aqui no meio, o amperímetro está em série com ela, nós temos aqui um resistor R aqui em cima, o reostato será ignorado, ele estaria aqui, mas a sua resistência é nula. E aqui embaixo nós temos um outro resistor de resistência R. Nós sabemos que nessa situação o amperímetro indica 1 ampere. A corrente que sai da bateria é a que passa no amperímetro, portanto de 1 ampere. Ao chegar nesse nó, essa corrente será dividida em duas. Mas reparem que o caminho de cima tem a mesma resistência do caminho de baixo. Se a corrente divide em duas partes com resistências iguais, ela vai dividir em partes iguais. Então essa corrente vale meio ampere e essa corrente também vale meio ampere. Bem, na situação 2, o circuito será ligeiramente diferente. Vamos ver. Nós teremos aqui a bateria, em série com a bateria, o amperímetro. A parte de baixo do circuito não sofre nenhuma modificação, então nós temos o mesmo resistor R. E na parte de cima, nós temos o resistor R antigo e o reostato, que agora também tem resistência R. Então, o que é que nós vamos observar? A corrente que passa pelo amperímetro continua sendo... A corrente que passa pelo amperímetro continua sendo a corrente total. E ela vai dividir-se em duas partes, na parte de baixo e na parte de cima. A parte de baixo continua com o mesmo resistor ligado na mesma DDP, que é a DDP da bateria. Então essa corrente não sofre alterações, ela continua sendo de meio ampere. A parte de cima continua ligada na mesma DDP. A diferença de potencial entre esses dois pontos continua a mesma. Mas nós temos agora o dobro de resistência em relação ao circuito anterior. No circuito anterior, a resistência da parte de cima era R, e nesse circuito, a resistência total da parte de cima é 2R. Bem, a relação V igual a RI nos mostra que, se em uma determinada parte do circuito nós mantivermos a mesma diferença de potencial, mas dobrarmos a resistência, a corrente naquela parte vai cair na metade, já que essa multiplicação tem que dar o mesmo resultado. Então, essa corrente que sobe, que antes era de meio ampere, vai ser reduzida à metade e passará a ser 0,25 amperes. Como o amperímetro lê a corrente total é a soma das duas, meio mais 0,25. Portanto, a corrente total passa a ser 0,75 amperes. E dessa forma, a leitura do amperímetro também será 0,75 amperes. O nosso gabarito é a letra E.